5 movimentos e a Aê! teoria dos meridianos. Então, a teoria, só estou recordando um pouquinho da semana passada, essa teoria chamada do Yin e do Yang, ela já existia, né, há muitos séculos, séculos e séculos atrás. Mas ela se tornou mais visível em torno de 400 anos antes de Cristo, onde, né, havia mais condições de você registrar, mostrar essas informações. Porque até então, os recursos, a medicina chinesa era muito oral, assim, verbal, falada de um para o outro. Mas aí, em torno de 400 anos antes de Cristo, ela ganha um corpo mais bem acabado, mais pronto. E cerca de 200 anos depois, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, o chinês inventou o papel. Então, o papel foi inventado pelo chinês, né? Esse papel que a gente conhece. Assim. E daí essas teorias passaram a ser melhor escritas e divulgadas. Então, a teoria, como a gente conhece, chamada dos 5 movimentos, surge mais ou menos nessa época, né, entre 200 e antes de Cristo. E são chamadas teorias 5 movimentos. Por que 5 movimentos? Por que a gente fala 5 movimentos? Porque o Yin e o Yang como conversamos, é o Qi, é a energia que se movimenta, é o movimento. Né? Então, a grande sacada da medicina chinesa é buscar explicar teorias que fazem com que a nossa energia circule pelo corpo todo. Né? Porque, como nós vimos semana passada, nós somos um complexo de energia que se materializa. Então, a gente vira corpos distintos um do outro. Então, vocês estão vendo o Adalberto, ele tem uma expressão, um fenótipo, né, diferente do Trócoli. Por quê? São padrões de energia, né, que não são os mesmos. Por isso que nós somos únicos. Cada um de nós é um ser único da natureza. Nunca existiu uma pessoa como nós somos e nunca jamais vai existir. Né? Porque são produções ímpares, únicas, né? Do que a gente chama desses infinitos atributos do tal. Infinitos atributos do tal, né? Que é esse vazio que se materializa, né, sob a forma de corpos. Né? Então, quando a gente olha para o céu, é um vazio, mas esse vazio gera as estrelas, gera os planetas, os satélites, né? E no caso nosso aqui, desse planeta que a gente vive, né? Tudo que está aqui dentro desse planeta. É por isso que a gente fala que a medicina chinesa, ela é cosmogênica, cosmogênica, porque ela tem toda uma base filosófica, né, que de origem essa, sim, cósmica, né? Então, os chineses antigos queriam entender o nosso corpo, como o corpo funcionava, né? Como que era essa dinâmica. Para eles entenderem isso, eles se pautaram, né, em 5 elementos que estão na natureza.
E eles juntaram esses 5 elementos, eles falaram assim, esses são os elementos mais visíveis, mais presentes na natureza. Então, esses elementos, eles estão dentro do corpo humano, porque o corpo é natureza. Eu vou entender esse corpo com base nesses elementos, né? Isso é uma simbologia, né? Foi um símbolo que eles criaram. A medicina chinesa é cheia de símbolos. Então, o fogo, né? O fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, os 5 elementos que os chineses identificaram como os mais comuns. E eles tiveram essa criatividade de ligar cada um dos grandes órgãos que a gente tem a cada um desses elementos. Então, eles juntaram o coração ao elemento fogo. O coração é fogo, né? Eles juntaram a terra ao elemento baço pâncreas. Porque baço e pâncreas na medicina chinesa é um único órgão. Não são 2 órgãos, são únicos. Tá? Eles juntaram o metal ao pulmão. Metal ao pulmão. Os chineses juntaram o rim à água. A água é rim. E juntaram a madeira, né, ao fígado. Tá certo? Então, eles, observando os elementos da natureza, eles foram criando, né, essa relação. Mas, evidentemente, uma coisa que precisa ficar clara para vocês, é que isso é apenas uma simbologia. Tá certo? Não é exatamente que o rim é água, o coração é fogo, né? O pulmão é metal. Não, é uma simbologia, mesmo porque em todos esses elementos, todos os 5, os 5 grandes órgãos, existem as energias de todos os demais órgãos. Então, você tem a energia do rim em todos os demais órgãos, você tem a energia do fígado em todos os demais órgãos. Tá certo? Só que cada órgão também tem sua predominância de ação, né? Cada órgão tem. Então, e daí, eu vim aqui assim, mas não deu certo, acho que não vai dar. Porque aqui é uma lousa, tá? E eu ia escrever essas coisas daqui assim. Então, não dá, ó. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Você está vendo, Adalberto? Acho que não aparece direito, amigo. Não aparece. Então, eu vou me desculpar porque não vai dar certo, né? Eu ia rodar aqui os 5 movimentos, né? Então, veja bem. Mas entre uma roda, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo, compartilhar. Não sei se eu vou conseguir compartilhar, mas eu vou tentar. Vamos ver assim. Eu vou ver se... Porque esse negócio é um pouco pesado, mas eu vou ver aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu não queria fazer isso, mas... vamos ver. Não estou conseguindo, viu? Deixa eu ver.
Vocês não estão vendo nada. Ainda não, Emílio. Eu sabia que eu não ia conseguir compartilhar isso aqui. Deixa eu ver. Rosado, não aparece. Você clicou no compartilhar do lado direito? Eu cliquei aqui no compartilhar, mas ele abriu tela cheia. Escolha o que vai compartilhar com o app Teams. Mas assim, não. E-mail. Enfim, eu não estou conseguindo, então vai ficar assim mesmo. Não deu para projetar aqui, que está longe, e eu não estou conseguindo compartilhar. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu tive uma ideia agora aqui. Assim. Então, eu vou desenhar aqui assim. Aqui, ó, vocês vão ver fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rim. Isso vocês estão vendo. Estão vendo? Sim. Coração. Então, o que acontece? Acontece, assim, um órgão tonifica outro órgão. Estão vendo? Então, ó, o coração tonifica o baço pâncreas, que tonifica o pulmão, que tonifica o rim, que tonifica o fígado. Vocês estão vendo isso? Sim. Entendeu? Sim. Então, isso significa que por isso que quando a gente fala que a medicina chinesa, ela trabalha a pessoa como um todo, não somos nós que trabalhamos a pessoa como um todo. Quem trabalha a pessoa como um todo é o próprio corpo, que é o estímulo que a gente faz. Então, se eu estimulo o órgão fígado, ele vai gerar toda uma energia a todo o restante do corpo. Que ele vai tonificar o coração tonifica. Então, é um círculo. Isso que é um movimento. Tá certo? Isso chama movimento. Entenderam? Então, quando nós estamos fazendo qualquer das modalidades da medicina chinesa, seja Tai Chi, seja Lian Kun, seja meditação, seja acupuntura, qualquer outra modalidade, nós estamos mexendo com esse conjunto de fluxo de energia entre os órgãos. Tá certo? E aí, assim, né, eu falei, vocês viram um tonificando o outro. Agora, sempre o nosso corpo, como a Jerusa falou na primeira aula, que o corpo tende a buscar um equilíbrio. Tá certo? E agora eu fiz uns riscos assim, ó. O coração, buscando o coração que está aqui em cima, controlando o pulmão controlando o fígado controlando o baço pâncreas, controlando o rim, e o rim controlando o coração. Esse negócio de controlar, tá certo? É assim, é buscar harmonia, é para o outro órgão não se exacerbar, né? Então, aqui, ó, o rim que está aqui embaixo, né? O rim, né? É o rim. Ele representa a água, o rim representa a água. Ele vai controlar o fogo do coração. Entenderam? Esse daí chama
ciclos de controle. O primeiro que eu fiz, aquela roda, chama ciclo de geração. Um órgão gerando energia para o outro. Esse segundo é buscar uma harmonia entre os órgãos. Buscar uma harmonia. Fazer com que haja realmente uma busca de equilíbrio. Se você está muito agitado, excitado, tem, muita ansiedade, né? Não tem parada, não consegue dormir, tem um fogo, uma coisa, um calor muito grande, né? Você vai exigir um esforço do rim, que a água que produza mais água, a energia do rim, para que o rim faça com que esse coração volte a uma condição, vamos dizer, de normalidade. Então, isso, na medicina chinesa, nos 5 movimentos, isso chama ciclo de controle, de harmonia. Então, esses 2 movimentos são movimentos harmônicos, né? Para que a gente leve uma vida dentro dos padrões normais, vamos dizer assim. Normais, a normalidade da nossa saúde, né? Toda doença que a gente manifesta é uma ruptura desses 2 ciclos. Toda doença. Que a gente chama doença na nossa medicina. Tá? Mas a medicina chinesa não tem doença, são alterações do padrão de energia, né? entre os grandes órgãos, que tudo está interligado. Então, por que nós ficamos doentes? Porque tudo fica doente, tudo acaba, né? As árvores terminam, as baleias morrem, né? Então tudo desaparece. Então toda a vida, né, ela cresce, ela se estabelece, ela decresce. E na medicina chinesa, a gente adoece por 3 grandes razões. 3 grandes razões. Primeira, porque a nossa energia diminuiu, a nossa força diminuiu. Tá certo? Então é uma energia baixa. A gente tem uma energia baixa. Então, né? Então, se a gente, por exemplo, não dorme bem à noite, a gente não repõe o yin. Lembra, semana passada, que a gente discutiu a importância da noite? Né? Que a noite é água, é yin, é repor. Né? Então, se a gente não repõe esse yin, no dia seguinte a gente está cansado. Então, a gente fica mais suscetível, mais vulnerável. E são várias as causas que nos levam à redução do nosso padrão de energia. Várias as causas. Mas, assim, uma das razões das doenças é uma perda, uma diminuição do padrão de energia. Por isso que as pessoas de mais idade são mais doentes do que as pessoas mais jovens, porque a energia está mais baixa. Mas as pessoas jovens também podem, né, ter diminuição do padrão, né, tudo consumido. Então, uma das causas é a diminuição. A outra causa não é a diminuição da energia, é o excesso de energia. O excesso. Só que na medicina chinesa, o excesso é sempre uma energia ruim. Você não tem excesso de energia boa. É gozado, né, falar isso. Então, quando a gente está falando em diminuição da energia, é sempre a energia boa. É diminuição do yin, diminuição do yang, diminuição dos nossos líquidos, né?
diminuição do sangue, tudo é energia boa. Né? Então, diminuição é energia boa, excesso é energia perversa. Então, a gente fica doente por um padrão de energia que a gente chama, o chinês chama de energia perversa. E daí a gente tem que tirar essa energia perversa. Né? E uma outra grande causa do processo de adoecimento é quando a energia fica travada. Ela não circula. Não se movimenta como tem que movimentar. Então, na nossa medicina, nas unidades que vocês trabalham, tem muita gente que procura os serviços, né, por exemplo, com uma coisa que a gente chama de fibromialgia. Né? Nossa, com certeza todo mundo já ouviu falar dessa coisa. Fibromialgia. Né? Quer dizer, é uma energia que está travada, ela não está circulando direito. Ela circula, mas aos trancos e barrancos. Né? E daí... Então, por isso é interessante a gente entender essa dinâmica dos 5 movimentos, para ver, né, o que pode estar ocorrendo, né? Se está com excesso de energia, se está com vazio de energia, né? Se está com estagnação dessa energia. Tá? E é assim, vocês que estão estudando Tai Chi Pai Lin, por isso que a gente está conversando um pouquinho sobre a medicina chinesa. É importante também que vocês consigam entender se essas pessoas que estão sofrendo, doentes, com que padrão de energia que está acontecendo nesses corpos, o que está preponderando, né? Tá certo? Então, com o Tai Chi Pai Lin, a gente consegue destravar, fazer circular essa energia que está estagnada. Circula isso. Com o Tai Chi Pai Lin, com os movimentos de respiração, de captação, com o abraço da árvore, vocês conseguem tonificar essa energia que está baixa. Vocês conseguem tonificar a energia baixa. Tá certo? Captação da energia da terra, energia do céu, pobre. Tá certo? Então, há condições mas é importante a gente saber, porque as pessoas que vão fazer Tai Chi conosco, eles têm vários padrões e cada um é um. Não é todo mundo igual. E a gente precisa aprender a olhar para as pessoas. Tá certo? Então, vejam, eu estava falando, né, dos padrões de energia, da circulação, dos 5 movimentos e os órgãos. Você quer perguntar, Célia Francisca? Clélia, quero sim. Tem algum movimento que ele seja mais específico, voltado para a fibromialgia? Então, essa pergunta é bastante interessante, né? Vejam bem, a primeira fase do Tai Chi Pai Lin, que a gente chama assim 9 dobras, as 9 dobras, né, que vocês vão aprender, e vocês começam a bater assim, baixar, fazer. Esses movimentos, eles são muito bons para a fibromialgia, todos eles, os chamados 9 dobras, porque você vai trabalhar todas as articulações. E, Célia, a articulação é como se fosse as esquinas das ruas da cidade de São Paulo. É onde o trânsito para. É onde o trânsito para. Né? E se você está trabalhando as 9 dobras, você está, assim, fazendo com que o trânsito flua, o trânsito
da energia flua harmonicamente, mais suavemente. Então, as pessoas que têm fibromialgia, com certeza, elas vão se beneficiar de Tai Chi. Não só as que têm fibromialgia, as pessoas que têm artralgia, dor geral, tanto dor articular, né, sim, dor cervical, tá certo? Dor de coluna. Então, por quê? Porque você vai fazer com que flua. E veja bem, o fluir da energia da medicina chinesa é assim, a gente tem que fazer os movimentos, não pode assim, ó, assim. Por exemplo, o Adalberto, que vocês estão vendo o Adalberto, ele é uma mistura de chinês e japonês. Então, ele começou a fazer Tai Chi Pai Ling, ele fazia assim. Bruto, né? Não pode, tem que ser suave. Tem que ser lento o movimento. Né? Sendo suave e lento, você até tem mais consciência do movimento, do corpo, de onde você está mexendo. A energia circula mais suavemente. Então, vejam bem, o que eu estou falando? Eu estou falando, voltar aqui para os 5 movimentos, né, dos órgãos. Então, eles sempre buscam um equilíbrio. Mas, no entanto, não tem jeito, a gente fica doente. A gente chama doença aqui entre nós. E a medicina chinesa é vazio de energia, ou a energia perversa, ou está estagnada, falta energia aqui, sobra ali, entendeu? A coisa é complexa. Mas assim, a gente busca sempre, por isso que a gente tem esses recursos, né? Recursos simples. Aí, simples, né? Quando eu falo simples, não é tão simples. Você precisa entender, aprender e fazer direitinho tudo isso, né? Mas assim, e daí tem órgãos, por exemplo, por isso que o chinês, vou pegar agora assim o exemplo do fio, da madeira, né? A madeira, ela cresce, a tendência da madeira é o crescimento. Tanto é que é uma coisa impressionante. Né? Uma árvore, né? Você vai no Parque do Ibirapuera, você vê aqueles eucaliptos enormes que tem no parque. E daí você vê uma sementinha de eucalipto, é minúscula. E essa coisa cresce aí no sentido antigravitacional. Veja a força que isso tem. Cresce contra a gravidade. Né? Então, a tendência da madeira é uma tendência de ocupar espaço. É de expandir. A madeira quer expandir. Né? E a gente tem que preservar, né? Aproveitando para fazer propaganda contra o desmatamento. Aí, né? Mas a madeira, ela tende a crescer. E como o chinês ligou o órgão fígado, principalmente a madeira, né? É que a gente tem uma tendência de acumular muita energia no fígado. Tá certo? A gente tem uma tendência a acumular muita energia no fígado, energia que não são energias muito boas. Seja porque a gente toma muita droga, e droga, agora estou falando de droga lícita e drogas pesadas, ilícitas, né? Então, tudo que a gente põe para dentro da gente é metabolizado no fígado. Tudo passa no fígado. Né? Entenderam? A cada hora da nossa vida, a cada hora, todo o nosso sangue passa dentro do fígado.
Então, tudo que a gente põe para dentro, nós temos muita gente bebe muito, né? Álcool não é vinho francês que nem o Trócoli toma. O Trócoli só toma vinho francês, é diferente da gente. Mas assim, tem gente que toma pinga mesmo, então, e produtos destilados. Então, isso agride o fígado. Toma muita droga, muito remédio. Muito remédio. E tudo isso agride. E tem pessoas que misturam, né, a medicação com álcool. Aí a tendência é piorar muito mais o fígado. Eu conheço. Isso, e mistura não só medicação com álcool, medicação com medicação também. Sim, sim. Eu conheço um paciente que ele teve cirrose hepática justamente por conta de medicação. Por conta de medicação. E se diz nas melhores escolas de medicina que o ideal é, quando o paciente que precisa de remédio, é você tomar até 4 medicamentos. Mais do que isso, é polifarmácia. Né? E daí, nós estamos cada vez nos medicando mais. Então, o que eu quero dizer? Que o fígado, ele é um órgão, né, que ele tende a crescer. E tende a crescer sempre de uma energia que não é boa. Uma energia, então, que ele quer expandir essa energia. Ele quer soltar, ele acumula energia, ele quer soltar. Então, não só acumula energia pelo que a gente põe dentro da boca, como as nossas relações. Porque, olha, o fígado é o órgão das nossas relações. As relações que a gente tem. Porque a alma do fígado, ela é uma alma que busca a nossa adaptação ao meio. Miriam, você levantou a mão, por favor, Miriam, pode? Não, eu só queria comentar, eu tô achando tão interessante. Aí eu lembrei do fígado, quando você falou do fígado, a questão do acúmulo de gordura, a esteatose, né, no fígado, também é uma energia, quer dizer, ele está tendendo a expandir, né? Uma energia concentrada também, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que toda essa energia que vai se acumulando no fígado é uma energia que não é boa. E além daquilo que a gente põe para dentro, eu estava dizendo, Miriam, que o fígado é o nosso órgão de relações, porque na medicina chinesa, a nossa mente, na nossa medicina, biomedicina, é daqui para cima. A gente fala nossa mente, assim, né? Na medicina chinesa, o corpo é a mente. O corpo é a mente. Tá certo? O cérebro, segundo a medicina chinesa, ele apenas registra, ele processa as grandes emoções que estão sendo geradas em todos os nossos grandes órgãos. Entendeu? Então, o cérebro é o hardware, é o processador, como se fosse um computador. Tá certo? Mas, assim, voltando ao fígado, como ele é um órgão de relações, se a gente se sente bem dentro da casa da gente, se é um ambiente legal, se no trabalho a gente está bem, se com os nossos amigos nós estamos bem, tá certo? Significa, né, que a gente está, né, integrado, adaptado ao meio que a gente está. Mas nem sempre isso acontece. Tá? Então, o fígado, ele
ele acumula essas energias, porque nós somos afetados pelo meio que a gente vive. Nós somos afetados e afetamos os outros. A gente pode atormentar as pessoas com as quais a gente mora. A gente pode atormentar os nossos colegas de trabalho. Tá certo? Isso pode acontecer. Entendeu? Então, esse órgão chamado fígado, ele tende a acumular uma energia perversa. Eu estou dando um exemplo agora, né? E ele vai soltar essa energia perversa. Ele vai soltar. Ele não vai ficar só carregando nele. Ele solta para tudo que é lado. Né? Então, vocês viram, né, esse maravilhoso ciclo que eu fiz aqui. Eu nunca fiz um desenho tão bonito, assim, tão bem feito. Né? Então, o fígado, né, aqui nesse primeiro desenho que eu fiz, aqui ó, o fígado, ele controla o baço, ele busca uma harmonia, mas ele pode soltar uma energia, um excesso de energia nesse baço. Ele pode soltar um excesso de energia para o coração também. Ele solta para tudo que é lado. Solta para tudo que é lado. Tá certo? Porque por conta, né, dessas das relações que essa pessoa tem, do mundo que ela vive, do que ela come, do que ela faz, ela acumula uma energia e solta. Tá certo? E daí, o que a gente tem que fazer? Vamos procurar entender o que se passa com essa pessoa, né? E conhecer esse mundo de relações e, enfim, e tudo. Então, são situações, a medicina chinesa, ela requer, né, muita atenção, não é só colocar simplesmente semente na orelha, entendeu? Ou fazer acupuntura, né? Ou fazer uma prática corporal. É toda uma... Entender a medicina chinesa é buscar uma outra relação com a vida. Certo? Buscar uma outra relação com a vida. Porque a gente vai se entender de uma outra maneira. É uma outra base filosófica. Quando eu falo base filosófica, é base de compreensão de como é esse corpo, como que funciona esse corpo. Entenderam? Então, assim, quando a gente fala em 5 movimentos, né, a gente está buscando entender esse corpo interligado, totalmente interligado. Porque os órgãos na medicina chinesa, eles funcionam buscando uma harmonia entre si. Então, um coração, você não consegue entender um coração na medicina chinesa fora desse contexto da relação com os demais órgãos. Não consegue. Porque o coração depende do fígado, depende do rim, depende do pulmão. Tá certo? Não consegue. Né? Então, o coração só é um coração na medicina chinesa dentro do conjunto dos demais órgãos. E a nossa medicina avançou tanto, né, e que estuda o coração isoladamente. Isso tem importância? Tem uma importância enorme. A gente conhece mais o órgão coração. A gente faz transplante de coração, né?
bota um coração novo. Vocês são cansados de ouvir e ver essas coisas. Mas essa complexidade é vista apenas dentro dessa cultura antiga, né? Adalberto, você quer falar, por favor, Adalberto, fique à vontade. Não, é só no chat, Emílio, até para ajudar. Realmente é bom essa participação dos colegas, né? No chat tem uma pergunta da Fernanda e Thaisa, né, da UBS Parque Santa Rita. E como podemos trabalhar essa energia negativa do fígado? Peraí, o Adalberto, agora que eu vi aqui, ó. Olha, meu Deus, chapita. Olha, o Adalberto fez um desenho aí. Tá vendo esse desenho aqui? Tá no chat. Vocês estão vendo o chat, né? Vocês abriram o chat. Agora que eu abri e vi. Olha, que beleza. É isso que a gente está falando, dos 5 movimentos. Deixa eu ver aí. Quem que perguntou? É a Fernanda e Thaisa da UBS Parque Santa Rita. Como podemos trabalhar essa energia negativa do fígado? E a Luana também, em seguida, faz essa outra pergunta. E o fígado, ele faz a função como efeito esponja de toda energia negativa? Então, a gente chama, na medicina chinesa, a gente não chama de energia negativa, a gente chama energia perversa. Tá certo? Isso é energia perversa, não é negativa, né? E ele não pega, viu, Luana, toda energia negativa. A gente tem energia negativa ou perversa, né? Não negativa, perversa, espalhada. Porque tudo está espalhado, tudo está, não é num único órgão. Entendeu? Então, cada órgão tem uma função. Assim, como nós podemos trabalhar? O fígado, eu acabei de dizer para vocês, que é um órgão do mundo das relações, do nosso mundo de relações. Tá? E no nosso mundo de relações, é muito comum a gente ficar com raiva, acumular raiva. E muitos de nós têm raiva sem saber que tem raiva, não tem consciência. E muitos de nós estimula a raiva. Estimula a raiva. Vocês lembram que no governo anterior, eu não sei se isso é verdade ou não, eu não vou, mas tinha uma coisa que falava gabinete do ódio. Isso falava na televisão, falava quase que diariamente. Gabinete do ódio. A raiva. Eu não estou dizendo se isso é fake news, ou se é verdade ou não. Mas veja, só o fato de você falar gabinete do ódio, você está espalhando o ódio. Você está espalhando. Né? A gente vê hoje o mundo meio que um mundo em convulsão, assim. O que está acontecendo lá entre os judeus, os palestinos, né? Agora os iranianos também resolveram botar um pé nesse conflito, e patati patatá. Isso tudo vai acumulando raiva. Você acaba ficando com raiva, você quer matar um, quer matar outro. Né? Então, essa questão, Luana, a raiva é uma emoção que prejudica o fígado. Ele prejudica a raiva. Por isso que é importante tudo isso que nós estamos falando. Eu vou voltar no Tai Chi Pai Lin, porque o Tai Chi Pai Lin você, ao fazer a prática, você vai ter mais consciência das suas emoções, desde que você esteja assim,
concentrado, sentindo o seu corpo, sentindo o deslocamento, a movimentação das suas energias. Você vai ter mais consciência das suas emoções. Se você está com raiva, se você... Porque quando você começa a praticar o Tai Chi Pai Lin, as grandes emoções suas vão aparecer mais. Você vai ter mais consciência do que você está sentindo. Se é medo, se é preocupação, se é raiva. Tá certo? Né? Se é ansiedade. E daí, o que a gente tem que fazer? Se a gente tem consciência dessas emoções, agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou querer ouvir de vocês o que a gente tem que fazer ao ter mais consciência das nossas emoções. Caso vocês não respondam, ainda bem que o Adalberto está aí hoje, e ele vai responder para nós. Assim. Mas primeiro tem um número grande de pessoas aqui, 80 pessoas mais ou menos. Bom, fale mais alto, que eu não estou escutando, assim. Ou abra um microfone. Poxa, não é possível. Não é possível. Vocês sabem, gente. Podem falar, porque aqui é um lugar... Aproveite, porque está acabando a aula, hein? O que a gente tem que fazer? Qual é a pergunta? Qual que é a pergunta? A pergunta que eu fiz que com a prática do Tai Chi Pai Lin, por isso que é interessante, a gente vai ter mais consciência das nossas grandes emoções. Quais são essas grandes emoções? A raiva, o medo, a tristeza, a ansiedade, né? A preocupação, né? A gente vai ter mais consciência disso, porque a gente vai estar concentrado, sentindo. E quando a gente está concentrado, sentindo, né, com intenção, as nossas emoções afloram, a gente tem mais consciência. E daí? A pergunta é essa. E daí, o que a gente faz com essas emoções? Eu acho que a gente pode, como o senhor falou, do fígado, né? Eu acho que se eu consigo perceber que o meu fígado está juntando muita energia ali e isso vai afetar os outros órgãos, eu posso fazer movimentos que ajudam a dissipar um pouco essa energia e aí essa energia não vai me afetar de forma negativa os outros órgãos. Acho que seria alguma coisa assim. O que mais? Fala o seu nome. Qual é o seu nome? Jamil. Se você está com muito medo, vamos pensar assim. Muito medo. O que você vai fazer com esse medo? Se você está muito ansioso, o que você vai fazer com essa ansiedade? Praticar o Tai Chi. Não, eu acredito que eu já tinha falado anteriormente, eu estou ligada muito no 320, né? E quando eu comecei a fazer o curso, e eu tive a primeira aula, e aí eu acho que no momento que eu precisei, eu falei, peraí, eu estou fazendo um curso, isso vai me ajudar.
E ali eu comecei a praticar, às vezes me não por que você tá com o olho fechado e tá com a mão aqui? Aí eu falei, não, é porque eu tô praticando um ato de respiração, um movimento que eu estou aprendendo para me desacelerar. Aí ela, ai, que legal. Eu falei, quando eu estiver pronta, eu vou praticar com você. Eu acho que acredito que isso daí é uma da resposta. Tá certo. Muito bem. Realmente, o Tai Chi Pailin contribui para essas coisas todas que vocês estão falando. Mas, veja bem, o Tai Chi Pailin, eu acabei de dizer que ele aflora essas grandes emoções, ele faz ela aparecer. Tá? Mas vocês não responderam ainda exatamente o que eu perguntei. O que a gente faz com essas grandes emoções? Não é só praticar o Tai Chi Pailin. Além de praticar o Tai Chi Pailin, nós estamos terminando. A gente pode. Sim. Que eu acho que assim, né? Eu acho que toda prática, ela traz algumas coisas da gente mesmo, né? A gente vai aprendendo a gente mesmo para depois conseguir tratar outras pessoas, né? E eu acho que os sentimentos é algo que vai aflorando em todas essas práticas, trazendo muitas emoções. E eu acho que quando ele vem, a gente precisa permitir, né? Eu acho que a primeira parte é permitir sentir, né? E eu acho que é isso, é permitir trazer esses sentimentos e através desses sentimentos com as práticas a gente vai tentando achar essa cura, né? Ou esse equilíbrio, não é nem a cura, né? Eu acho que é esse equilíbrio, não sei, acho que é isso. Muito bem. Mas é exatamente isso que eu queria que vocês chegassem. É permitir, porque esses sentimentos são nossos. São nossos sentimentos. E toda vez que você quer lutar contra um sentimento, veja, mais forte ele fica. Se você quer lutar contra o medo, você vai aumentar o medo. Então, se você está sentindo medo, sinta o medo. Sinta. Entendeu? Se você está... Sinta isso. E daí, você vai aprender a lidar melhor com os seus sentimentos. Porque eles são os seus sentimentos. Se você descobrir a raiva que você tem, se você tem raiva, né? Descobrir o que você preocupa, porque o seu pensamento sempre volta, né? A preocupação. É sentir isso, sentir, simplesmente sentir. É isso que eu queria que você sentir. Ter consciência dos seus sentimentos. É isso. Entendeu? Mais nada. Ter consciência. Entendeu? E se você tem consciência, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Bom, para a gente ser fiel ao nosso tempo, eu e vocês também têm outros compromissos. A gente falou semana passada que nós iríamos começar 11h30 e terminar 12h30. Então, já estamos chegando no final. Eu vou considerar ter terminado esse ponto e a gente volta na semana que vem. Então, obrigado a todos vocês. Né? Obrigado, Emílio. Tá? Eu acho que são assuntos que a gente vai continuar nas próximas aulas, né? Então,